Outra questão que eu gostaria de pontuar é que a CPI ela tem duas características, que eu acredito que todos os vereadores aqui sabem, que é a característica judicial e é a característica de polícia investigativa. As duas características, tanto judicial quanto de polícia investigativa, está prevista em lei e também existe um código que todo vereador dessa casa pode baixar e também referências do STF, Supremo Tribunal Federal, que fez vários julgamentos sobre o assunto, não só para a Câmara Municipal de Cuiabá, nem para a Câmara Federal, mas para todas as câmaras do Brasil, e fez um compilado de ações, várias ações que foram julgadas, e esse compilado eles publicaram numa cartilha que é denominada o STF e as Comissões Parlamentares de Inquérito, ou seja, o STF e as CPIs. Nós temos buscado muita orientação, inclusive na cartilha do STF, para a condução da nossa CPI, como estamos fazendo. Além disso, temos buscado muita assessoria jurídica, senhor presidente. A Câmara não tem se faltado em nos dar assessoria também, e bem como os vereadores também que fazem parte dessa CPI, que têm um alto conhecimento na área jurídica. Dentro disso, além de todos esses fatores, é importante também ponderar que o direito do parlamentar, mesmo no seu fato individual, ela não é restrito. Ou seja, a CPI não elimina ainda o direito do parlamentar, que está previsto, por exemplo, na Lei Orgânica do Município, no artigo 11, inciso 14, que eu tenho sido muito redundante, às vezes, em falar sobre ele. E lá diz que compete ao vereador fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, sendo garantido, inclusive, livre acesso e trânsito aos vereadores no horário de expediente, em todos os órgãos ou repartições do município, podendo diligenciar-se pessoalmente junto aos responsáveis no momento da diligência para fiscalizar, coletar ou copiar no local. É importante a gente colocar essa parte. Fiscalizar, coletar ou copiar no local. Quando não for possível fazer isso no local, ou um local onde pode ser autorizado pela autoridade administrativa. O que significa isso? Significa que, tendo uma grande quantidade de informações e não tendo condições de ser escaneada, digitalizada, copiada dentro daquela determinada sala, a autoridade daquela sala pode nos encaminhar até um outro lugar onde é possível fazer essa cópia. Isso já é previsto por vários juristas. E dentro disso, a gente está respaldado também na Lei Orgânica do Município, dentro dos papéis do vereador. Vale lembrar também que a CPI, em seu caráter investigativo, no caráter do poder de polícia, ela tem direito a alguns elementos. Ela tem direito à busca e apreensão daquilo que for público. Ela tem direito à busca e apreensão. Ela também tem direito, por exemplo, a de interrogar qualquer servidor. Ela tem direito de copiar, coletar, assim como nós vereadores também temos. E ela tem direito de fazer investigação sem aviso prévio, pois há uma necessidade de investigação surpresa. Esses elementos estão caracterizados na CPI, elemento que essa casa aqui já conhece muito bem. Todas as nossas fiscalizações têm sido gravadas, tanto em vídeo quanto áudio, contudo, nos últimos dias não temos publicado na internet. Mas, como já tenho sido muito provocado por muitos vereadores, aqueles que desejarem que eu publique na internet, me façam um ofício pedindo para que eu publique e dê publicidade dos nossos atos. Nós gostaríamos de dar a publicidade para mostrar para que todo cidadão saiba o que aconteceu e como procedeu as nossas investigações. Não há nenhuma possibilidade da gente ser conivente com qualquer tipo de ameaça, com qualquer tipo de coerção. Qualquer um dos vereadores que tentar me ameaçar ou me coagir, terá resposta na mesma medida. E não será fácil. Obrigado. Senhor presidente, gostaria de pedir, não é regimental, mas não tem como eu não me pronunciar frente à fala
do vereador Abílio. Eu gostaria de fazer uma parte, até para um esclarecimento. Com a palavra, vereador Marcos Veloso. Vereador Abílio, eu gostaria imensamente de possuir metade do cabedal jurídico que o senhor demonstrou agora. Mas eu vou falar pelo que eu conheço da atividade investigativa. Toda autoridade, ao proceder qualquer ato investigativo, este deverá ser formalizado. O senhor, eu, qualquer um de nós vereadores, temos o direito, sim, de exercer alguns atos. Por exemplo, fazer o copiamento de dados, que é o termo técnico para nós copiarmos. Mas nós precisamos lavrar um auto de copiamento, descrevendo quais foram as pastas, em qual arquivo e em qual máquina. Ter uma testemunha, ter isso formalizado e entregar este auto ao responsável pelo setor. A polícia, o Ministério Público, quem conduz a investigação de uma forma direta nesse país, ela tem normas para fazer isso. Então, quando eu, como delegado de polícia, pretendo fazer uma busca numa investigação, eu requeiro ao judiciário, tenho autorização, monto um planejamento e, para utilizar do expediente que o senhor diz, que é o fator surpresa, eu reúno uma equipe às 4 horas da manhã, não digo o que eu vou fazer, vou até um órgão público, executo o que está determinado na decisão judicial, mas ao encerrar o meu trabalho, eu tenho que expedir um auto de apreensão de todo o material que eu coletei, devidamente discriminado. Pasta tal, documento tal, pasta tal, documento tal. Fiz o copiamento dos dados do CPU, número tal, HD tal, arquivo tal. Se não, Abílio, todo o direito que nós temos de exercer quanto investigadores numa CPI cai por terra. Aí vira-se abuso de autoridade, uso arbitrário das próprias razões. Então, eu penso que nós, parlamentares, quando formos exercer o nosso direito, devemos exercer o direito com responsabilidade, com técnica, se não dá margem à discussão. Então, eu acho que a sua intenção é positiva, é boa, mas ela incorre em erros formais. Vereador Abílio, aproveitando as palavras do vereador Marcos Veloso, eu também acredito que para exercer esse poder da CPI, essas informações, primeiramente, têm que ser negadas e tem que ser recorrida ao judiciário, como o vereador Marcelo Bussic uma vez o fez, ele poderia até explicar melhor, caso, é o que eu entendo, fosse negado, aí o judiciário daria esse poder que o presidente da CPI tem. Mas, como o senhor foi questionado, eu vou dar para o senhor 3 minutos para o senhor se explicar. Tá. Falei isso, eu vou ali no outro microfone, para não ficar atrás. Bom, primeiro respondendo ao presidente da Casa, essa autoridade já é dada pelo Supremo Tribunal Federal, pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Estado, Lei Orgânica do Município, que já atribuem todas essas potencialidades aos vereadores ou qualquer casa legislativa em seu poder de comissão parlamentar de inquérito. Tá? Então, esse poder já é dado. Não há necessidade, inclusive no Supremo Tribunal Federal, há o ponderamento que não há necessidade de terceirizar esse poder que já é atribuído ao vereador. Ou seja, aumentando a carga do Poder Judiciário, tendo em vista que o vereador, no poder do presidente da CPI, ele já atribui esse Poder Judicial. A não ser que seja coisas privadas, particular. Aí o vereador tem que recorrer ao Judiciário. Mas, sendo do mesmo órgão do qual ele está fazendo a investigação, ele já tem esse Poder Judiciário. Tá? A outra questão que o vereador Marcos Veloso levantou. Nós estivemos com o procurador do município, estivemos com o secretário de saúde, protocolamos. Protocolamos também na recepção e falamos com eles. Todas as nossas ações
foram gravadas, nenhuma foi fornecida sem um documento oficial. Algumas foram fornecidas por e-mail e outras foram fornecidas no pendrive, pois a própria secretaria, na gravação, informou não dispor de condições possíveis de enviar os arquivos por e-mail. Além disso, todas as ações, desde copiar o arquivo, da pasta que estava copiando, da autorização que estava pegando, do servidor que estava e do computador que estava, foi gravado detalhe a detalhe, disponibilizado inclusive para a própria secretaria se fosse solicitado. Não foi. Se fosse solicitado, seria. Pois não é público ainda, pois desde o começo nós ponderamos que essa CPI teria um caráter técnico, não um caráter publicitário. Coisa que a gente também não fez. Porque se nós divulgássemos aquilo que nós aprendemos e a maneira que nós conduzimos, com certeza teria um acesso à população e com certeza teria uma manifestação à população muito grande, do qual até mesmo essa casa, que às vezes pede para ser substituído dos seus adjetivos, não conseguiria reverter tal maneira. Então está tudo disponível. Na sexta-feira, dia 13 agora, nós falamos. Sobre o que o senhor está pedindo para a gente registrar por ofício, eu acho que seja isso. Abílio, eu não estou pedindo, é uma normativa legal. Não existe, eu vou te dizer agora como delegado de polícia, não como vereador. Eu não estou participando em CPI, eu não estou de um lado nem de outro, eu estou do lado da sociedade. Com a palavra, o vereador Marco Veloso. Penso que o seu ato, a sua intenção, penso que ela está na direção do objetivo da CPI. O que eu estou dando a sugestão é que se observe os preceitos, porque senão, ali na frente, eles não se sustentarão a um questionamento jurídico. Certo? A Polícia Judiciária Civil faz a busca e apreensão todos os dias nessa cidade. Nós não filmamos as nossas buscas e apreensões. Por quê? Porque não existe um ordenamento jurídico que nos dê a garantia somente pela gravação. Ele deve ser lavrado, volto a dizer, um auto de busca e apreensão com uma discriminação minuciosa do que nós estamos fazendo, porque ali na frente eu posso fazer alegações técnicas e com todo o respeito ao cabedal jurídico dos colegas, de investigação eu conheço, de combater a argumentação de defesa eu conheço. Eu só estou dando uma sugestão, eu não estou indo contra ao que vocês estão fazendo, não é isso? Eu apenas até para encerrar, não é uma discussão, mas uma conversa que está havendo entre o vereador Abílio e o Marcos Veloso. A sugestão do Marcos Veloso é extremamente ponderável e eu acho que pode ser adotado, inclusive nesse apoio que a gente está lhe dando à Comissão Parlamentar de Inquérito. É só nós criarmos um formulário padrão, podemos lavrar à mão mesmo o que aconteceu ali, quais são os documentos colhidos, e isso é feito à mão, e aí pede para que o servidor público que acompanhou, assim como vem sendo feito hoje nas gravações, sem expor o servidor, é importante que se diga que o Abílio, na última vez que nós estivemos lá, foi sem expor, nenhum servidor foi filmado. A gente vai lavrar, Abílio, da próxima vez, por escrito, tudo que foi colhido, a pasta tal, o computador tal, pegar até o IP do computador, se possível, deixar tudo registrado e pedimos para o chefe do departamento assinar e também para o servidor que nos forneceu. Excelente as ponderações, até para que mais tarde não tenhamos a nulidade dessas provas que são colhidas. Obrigado, vereador Marcos Veloso. Eu tenho certeza que o vereador Abílio deverá acolher isso. 1 minuto para a conclusão, vereador. Senhor presidente e nobres vereadores dessa casa, vale lembrar que essa prática, ou que esse método, não é o método aplicado nas cartilhas da STF, não é o método aplicado na lei orgânica do município, nenhuma das leis nossas. Pode ser uma prática da polícia investigativa. E eu acho que é válido adotá-la. Mas não coloca, por exemplo, em desqualificação tudo aquilo que a gente já localizou, e eu acho que ainda não invalida todas as informações que nós conseguimos, tá bom?
na sexta-feira, dia 13, podemos discutir melhor sobre isso, Marcos Veloso. E eu espero que o senhor esteja, que aí o senhor pode nos auxiliar, inclusive, nessas condutas que o senhor está apresentando. Obrigado. Senhor presidente, Palavra ao líder do prefeito, Lilo eu Pinheiro. quero cumprimentar todos os nossos colegas. Primeiramente, dizer que a questão de CPI, a CPI municipal, ela não tem os poderes que a CPI tem a nível nacional. A primeira pontuação a ser feita é por aí. De resto, a gente tem que saber também, apesar de todas as argumentações jurídicas colocadas, que existem situações que precisam, de fato, ser respeitadas para não ofender direito de outras pessoas, inclusive do servidor público municipal. Pode ser que haja interpretação de coação de servidor público municipal, pode ser que haja dadas outras interpretações não convenientes, e dizer que o final de uma CPI, depois de votado o relatório, aí que será encaminhada essas provas angariadas de forma lícita ou ilícita ao Ministério Público, que o Ministério Público acatará ou não o encaminhamento para frente. Então, achei até que essa discussão seria feita um pouquinho mais adiante. E aí fica a seu critério, vereador, encaminhar já. Mas encaminhar antes de votar um relatório final dentro de um parlamento, eu acho que, no mínimo, é extremamente precipitado. E aí, senhor presidente, falar de cartilha do STF não tem cartilha, STF tem jurisprudência, pô. Então, vamos começar, então, a entrar neste debate também, fazendo da nossa fala extremamente em concordância com a fala do nosso colega, vereador Marcos Veloso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Felipe Velatão, fazer uso da palavra. Obrigado. Em nome de todos os nobres vereadores, cumprimento o presidente da Casa, Justino Malheiros, cumprimento toda a imprensa aqui presente, os cidadãos cuiabanos que nos acompanham nas redes sociais, e cumprimento todos os servidores em nome do servidor Jean Carlos, aqui que representa todos os servidores municipais dessa casa. Eu venho aqui para fazer uso do grande expediente, para falar de uma atualização do nosso aplicativo para cima. É uma segunda versão, contribui muito com a imprensa, que a imprensa muitas vezes não sabe a pauta que é abordado aqui, qual é a matéria que está sendo votada, o que os vereadores estão discutindo. Nós estamos implementando dentro do nosso sistema a votação das sessões ordinárias de terça e quinta. Inclusive, o meu voto vai ser manifestado hoje a partir da votação de vocês aí. Então, servidores, eu gostaria que vocês puxassem o aplicativo para cima, tem uma matéria de suma importância para vocês. Eu gostaria que vocês acompanhassem a votação, que ela é feita em tempo real aqui junto conosco. Isso é uma forma de trazer a sociedade cuiabana para dentro do parlamento. Nós acreditamos que aqui tem que ser, sim, a casa do povo, tem que ser ressonância. Como eu sempre falo, nós somos um megafone. O que entra nos nossos ouvidos, os pedidos que vêm através da cidade, pelas pessoas, certamente move as nossas ações. Então, é uma atualização do aplicativo para cima, votação em tempo real, vote junto comigo, relate um problema. Nós não trabalhamos com indicações nessa casa e muitos podem questionar o número de indicações que nós fizemos, mas certamente o protocolo de todas as secretarias em ofício, por número do ofício, dia do protocolo e o envio para a pessoa, certamente todo mundo pode acompanhar todo o procedimento de cobrança nas secretarias através dos ofícios. Vote junto comigo, é a ferramenta que nós estamos estreando hoje. Vamos fazer todo o treinamento a partir de julho e agosto. Certamente isso aqui vai estar na mão de todos os cidadãos cuiabanos. Conhecer nossa trajetória e também marcar uma reunião. Fica protocolado o dia que você agendou uma reunião, qual o tema específico, para que a gente possa dar celeridade ao nosso trabalho e eficiência. É um trabalho de transparência, é um trabalho de tecnologia e a gente acredita nas ferramentas de gestão para o bom uso do nosso mandato. O mandato é temporário, o mandato é para a sociedade cuiabana e certamente, através do aplicativo para cima, eu coloco à disposição o meu mandato aos senhores. E a imprensa, enfatizo mais uma vez.
Ah, tá. Então, enfatizo para a imprensa mais uma vez. Vocês são a informação da sociedade. É importante que vocês estejam usando o aplicativo até para que conheçam as pautas aqui abordadas e possam certamente manifestar não só a opinião como cidadãos, mas também como imprensa, como um veículo de comunicação. Eu vou dar a parte agora, nesses 2 minutos finais, para o vereador Diego Guimarães. Vereador Felipe Relator, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência. Eu acredito que cada dia mais nós, agentes políticos, nós temos que estar antenados para abrir canais de comunicação com a sociedade. A democracia participativa, o orçamento participativo, que nós participamos de uma audiência pública, eu acho que ele cada vez mais vai ter que sair do mundo real e partir para o mundo virtual. Tá? Porque a facilidade do mundo moderno tem levado as pessoas a criar interesse, sim, por participar de grandes debates. A gente vê nas redes sociais como alguns debates políticos, ele tem grande ressonância devido à facilidade que a pessoa tem de acesso. Ali na palma da mão ela pode estar conversando com outras pessoas, debatendo, colocando seu ponto de vista, criticando, elogiando, etc. E parabenizar Vossa Excelência. É por aí mesmo e certamente eu acredito que essa casa nós temos que pensar em talvez criar algo que possa ser institucional, inclusive para ser um exemplo do Brasil, assim como o TRE já foi no ano passado, no aplicativo Soberano, que eu não tenho dúvidas que de início parece que não vai ter uma grande aceitação, mas eu tenho certeza que com o tempo as pessoas cada vez mais vão vendo a importante iniciativa como essa. Então, parabéns a Vossa Excelência, parabéns à sua equipe. Obrigado. Só para finalizar, presidente, nós vivemos na sociedade que existem 2 novas economias. Como o Diego falou, é a colaborativa e a participativa. Colaborativa, através dos meios de financiamento coletivo, já é um modelo de colaboração. E a participativa e a fracionada é o que tem acontecido através do Uber, do Airbnb, uma sociedade que faz os usos dos recursos privados e públicos de maneira compartilhada. Então é isso. Compartilhada e engajada. É isso aí. Obrigado. Senhor presidente, próximo vereador inscrito, vereador Toninho de Souza. É uma ferramenta importante. Próximo vereador inscrito, vereador Diego Guimarães. Toninho chegou. Em tempo, o vereador Toninho de Souza é o inscrito da vez. Presidente, nobres pares, eu queria trazer um assunto aqui para o plenário, porque nós futuramente vamos ter que decidir sobre isso. Aqui tem alguns que já foram integrantes da gestão pública, e esse final de semana eu já tinha recebido algumas reclamações e recebi uma reclamação com muito mais força, inclusive fui em um condomínio. A Câmara Municipal aprovou aqui o fechamento de rua sem saída, que para uns pode entender isso como uma espécie de condomínio. Mas o município de Cuiabá, ele se recusa a prestar o serviço dentro de alguns condomínios. Vai solicitar uma troca de lâmpada num condomínio, vamos citar aqui um exemplo residencial Santo Antônio, ao caminho do Parque Cuiabá, rodovia Palmiro Paz de Barros. E eu sou testemunha porque eu já requisitei esse tipo de serviço. Ali no Cochipó, vizinho do Tijucal, por exemplo, eu pedi um quebra-mola. Não pode fazer porque está dentro de um condomínio. A resposta que foi dada é essa. Se você for fazer um tapa-buraco, pedir um tapa-buraco, não pode, porque é dentro de um condomínio. Esta é a realidade em Cuiabá. Estou dizendo porque eu já pedi e já tive isso como resposta. Mas nós temos que refletir aqui que eles, presidente, são pagadores de impostos da mesma forma. O serviço da prefeitura não pode ir lá, vereador Lilo, senhor que representa o prefeito. E aí eu não estou dizendo nem da figura do prefeito, é um modelo de gestão pública. A prefeitura não pode levar o serviço,
Mas a pergunta é, eles não pagam o IPTU? O IPTU é cobrado de casa em casa. Na energia elétrica, lá está a taxa de iluminação pública. Assim como o esgoto. Todos os serviços, eles são contribuintes. São moradores. Foi construído por uma empresa privada e entregue, vendido ao munícipe? Não importa. Lá é um condomínio fechado, mas eles são pagadores de impostos. O serviço, eu entendo o seguinte, a relação de serviço e obrigações. Você cobrou, você gera obrigações. Você cobrou, você gera obrigações. Então é o seguinte, se a prefeitura não pode levar o serviço, então isenta do pagamento de IPTU. Isenta da taxa de iluminação pública. Então eu estou trazendo esse assunto aqui para o plenário, vereador Lilo e vereador Luiz Cláudio, que também teve um projeto e nós aprovamos aqui desse fechamento de rua. Então, ou a prefeitura modifica o sistema da prestação do serviço, ou modifica a lei isentando esses moradores do pagamento dos tributos municipais. Porque eu reitero, você pagou, você tem direitos. O município cobrou, o município gera responsabilidades. Então tem que devolver em serviço aquilo que está sendo cobrado da população. O condomínio Santo Antônio, que eu estive neste final de semana, para vocês terem uma noção, lá são mais de 200 famílias pagadoras de impostos. Então, eu estou trazendo esse assunto aqui para plenário. Se houver necessidade, nós entraremos com um projeto de lei ou provocaremos a prefeitura para uma mudança de comportamento. Ou a prefeitura presta o serviço, ou a prefeitura deixa de cobrar, presidente. E aqui, eu estou dizendo isso porque nós temos vereadores, há lá um vereador que mora num condomínio fechado. E lá, com certeza, ele paga o IPTU. Mas ao você requisitar o serviço, não sei a condição lá onde o vereador Luiz Cláudio mora, mas em outros locais que eu fui fazer o atendimento, não se presta o serviço público. Pois não, vereador? Uma parte também. Só para contribuir com Vossa Excelência, o vereador Adevair Cabral entrou com um projeto para que nesses residenciais o serviço público possa adentrar, porque existe, não sei ainda qual legislação, mas existe uma legislação que impede que o município adentre a esses residenciais. E aí nós podemos fazer essa propositura de alteração dessa lei, que já foi proposta aqui. Presidente, eu queria só um tempinho a mais, porque... O assunto de relevância, eu... Ok. E aí, eu provoco o seguinte, a mudança tem que vir da prefeitura e provocada aqui pela Câmara, porque aqui tem vários vereadores que com certeza convivem com essa situação. Para contribuir, vereador Diego. Vereador Toninho de Souza, primeiro enaltecer também a iniciativa de Vossa Excelência trazer esse debate. É um debate assaz profundo que tem que ser feito, é um estudo muito grande, porque nós sabemos também que, por exemplo, o imposto territorial urbano, IPTU, por mais que a prefeitura não possa, por exemplo, adentrar um condomínio como Belvedere, que é onde reside o vereador Luiz Cláudio, como ele não pode ali adentrar para fazer talvez um tapa-buraco, contudo, nós usamos as vias urbanas, o condomínio é abastecido pelas vias urbanas mantidas pela prefeitura, então é um debate bem maior, é importante, demasiadamente importante, especialmente nos casos das ruas fechadas, que não são condomínios, não são ruas fechadas, na verdade, gestão de acesso, né, que foi aprovado nesta Câmara. Então é um debate bem profundo e nós precisamos estudar o assunto. É um assunto bem que merece debruçar sobre ele e estudar com afinco. Então, presidente, eu proponho aqui uma discussão em nome do parlamento, porque lá, mesmo tendo direito ao acesso, são serviços públicos que eles necessitam lá dentro desses residenciais. Pois não, presidente? Não, eu gostaria de enaltecer as palavras de Vossa Excelência. Eu comungo com o mesmo pensamento e que essa casa tem que debater mais esse assunto,
talvez com audiências públicas e achar uma saída, caso desse meio termo entre a área privada e o poder público. Era essa a minha contribuição e parabenizá-lo pela levantar esse tema de tamanha relevância. Ok, eu gostaria de me somar aos vereadores interessados nesse assunto. Vou procurar Devair Cabral, Vossa Excelência Luiz Cláudio, que tem esse projeto aprovado, que é lei hoje em Cuiabá, com o fechamento, e de repente pode ser interpretado como um condomínio. O nosso douto vereador Diego Guimarães, para que nós possamos contribuir ou a mudança de comportamento na prestação de serviço do município, ou a isenção desses moradores que lá dentro estão. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Diego Guimarães. Senhor presidente, eu gostaria de tratar de uma pauta aqui, que é um tanto quanto, são duas pautas na verdade. A primeira, ela é um tanto quanto picante, vamos dizer assim, incomoda um pouco e toca essa Câmara Municipal e toca o Executivo Municipal. Tem me preocupado muito, presidente, nos últimos dias eu tenho sido procurado por muitas lideranças comunitárias que têm nos ditos da influência e da pressão que eles têm sofrido do Executivo Municipal pelo apoio nas eleições de 2018 para determinados candidatos. Tá? É o poder público municipal, é a máquina da prefeitura sendo utilizada ao bem de um ou outro candidato ou pré-candidato a deputado estadual, federal, governador, seja o que for. Inclusive, membros desta casa já me chegaram algumas informações de secretários que chegam e falam, atende, faz isso, pede voto para fulano que nós vamos fazer isso no teu bairro. Se for ciclano, nós vamos tirar as máquinas. Se for Beltrano, utilizando, Secretaria de Obras é uma delas, Secretaria de Serviços Urbanos é outra, tá? São secretarias que estão sendo utilizadas. As pessoas que me trouxeram informação não querem que o nome dela seja revelado, mas no momento certo, se houver necessidade, eu mesmo vou levar. Uma parte, tá? vereador. Porque a utilização da máquina pública, poder público municipal, em proveito eleitoreiro, tá? Eleitoreiro, tá? Isso nós não podemos admitir. Vereador, tá? uma parte. Eu tenho certeza que essa prática está acontecendo, tá? Inclusive com áudio, com conversa de WhatsApp que nos foram mostradas. Isso me preocupa e nós, representando o povo cuiabano, não podemos admitir. Vereador Devair Cabral. Vereador, com todo respeito, Vossa Excelência, eu acho que quando você receber essas denúncias, Vossa Excelência tem que fazer as denúncias, principalmente aqui no plenário, dar o nome a essas pessoas que estão sendo beneficiadas com isso daí e levar até os órgãos competentes, como o Ministério Público, onde for preciso. Não adianta falar no plenário uma fala vazia e não dar o nome das pessoas, não dar os nomes. Vereador Devair, agradeço a sugestão de Vossa Excelência, mas é um tema que ontem aconteceu algo que para mim marcou muito, foi a fala de um presidente de bairro que me mandou, e ele pediu para que eu não revelasse o nome dele. E não adianta nada eu chegar aqui e falar que fulano disse de fulano. O senhor sabe como é que fica isso? Depois vão falar que ele que é o fofoqueiro, ele que é o errado é ele. Então, o que eu gostaria apenas de deixar claro, que esse parlamento não pode admitir se isso realmente estiver acontecendo. Tá? Se isso realmente estiver acontecendo, nós não podemos admitir, não podemos coadunar com esse tipo de prática. O processo eleitoral é normal, cada um vai ter o seu apoiador, quem quiser ser candidato tem que ser candidato mesmo. Eu acho que essa Câmara tem tudo para talvez eleger 3 ou 4 deputados estaduais. Vamos todos certamente figurar aí como auxiliadores, apoiadores de um ou outro candidato, mas utilização da máquina pública para isso não pode admitir. Outro ponto que eu quero tratar na data de hoje eu tenho estudado em meu gabinete a concorrência número 10 de 2018 da Prefeitura Municipal de Cuiabá, que vem tratando sobre serviço de manutenção, correção, ampliação e modernização da iluminação pública em nosso município. Por que eu falo isso? Na gestão Mauro Mendes foi celebrada aquela PPP de 790 milhões, salvo engano, que tratava da iluminação pública. Sabemos que a PPP inclusive o Brasil inteiro tem adotado as parcerias público-privada para a questão da iluminação pública. Ela é a mais vantajosa para o erário.
Contudo, a Prefeitura de Cuiabá, no ano passado, cancelou por recomendação do Tribunal de Contas. Não vou entrar nesse mérito, se fez certo, se fez errado, mas haveria talvez uma recomendação aí, haveria uma recomendação do Tribunal de Contas para cancelar aquela PPP. E, inclusive, ontem, quando a gente estava aqui discutindo a LDO, percebemos que a Prefeitura de Cuiabá tem o desejo de firmar a PPP de iluminação, sendo uma das metas, um dos objetivos da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Contudo, está em curso aí uma concorrência para tratar sobre esse assunto. Eu tenho estudado muito o assunto e eu quero trazer esse debate aqui para casa, para que nós possamos debater qual é o melhor modelo de manutenção, de exploração, de fornecimento da iluminação pública para o cidadão cuiabano, tendo em vista que nós precisamos ter a melhor iluminação possível com menor custo, certamente porque isso é atender o interesse público. Com a parte do vereador Felipe Velaton. Quero contribuir com sua fala, vereador Diego Guimarães. Nós que estivemos presentes ontem na LDO, na discussão das diretrizes orçamentárias, quanto à questão da PPP, da iluminação, porque estava no escopo parceria público-privada, se a Prefeitura optou por não fazer a PPP. Contudo, o secretário explicou que, como estava judicializada a questão, eles deixaram no escopo como PPP, como possível decisão judicial, poderia advir uma PPP e certamente na lei de diretrizes orçamentárias já estaria no planejamento. Apenas isso. Obrigado. Ok, agradecer. E como eu disse, é um tema que eu acredito que nas próximas sessões nós podemos retomá-lo para poder estar debatendo e aprofundando aí o estudo, uma análise e firmar o posicionamento dessa Câmara Municipal perante o Executivo para que nós possamos o quanto antes ter o melhor modelo de exploração da energia elétrica e fornecimento desse serviço importante para a população. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Renivaldo Nascimento, na permuta com o vereador Xavier. Obrigado, vereador. Senhor presidente, novos vereadores, imprensa, comunidade presente. Primeiro eu quero dizer aqui, numa breve fala, aos servidores dessa casa. Nós teremos daqui a pouco aí, vamos votar aí um benefício a todos. Benefício é servidor público, não importa. Primeiro é que seja linear. Mas existem categorias dessa casa. Mas tem que haver uma unidade e buscar sempre melhorar. Eu, como sempre, posso garantir, vou ficar aqui falando o que vocês querem ouvir. Como servidor público que sou, eu não sou contra, até porque quem decide é a mesa. A mesa vê o que há condições financeiras e orçamentárias, vota-se. Obrigado. E assinei também como integrante da mesa, com certeza. Quero aqui também dizer o seguinte, só para o vereador Diego Guimarães, eu acho que, sem desmerecer Vossa Excelência, negócio de denúncia vazia aqui, nós estamos cansados. Se tiver alguma denúncia, até traga, verifica, investigue. Porque estou fazendo isso, me falaram isso, pedi para não falar nome. Isso fica ruim para nós aqui, entendeu? Porque você joga as pessoas na berlinda, joga a prefeitura, joga a secretaria na berlinda e não traz um fato. Traga um fato, vereador, por favor. Traga um fato. Que com certeza vai ser punido. Agora, denúncia vazia dessa casa, desse joguinho aqui, não dá mais. Né? Aí outra coisa também, eu gostaria que o vereador Abílio não está aí, que ele estivesse sentado aqui, eu gostaria de falar sobre a atitude, presidente, que essa casa não pode aceitar. Nós temos aqui, sim, 5 CPIs constituídas nessa casa. Agora, nós temos regras, existe um ordenamento jurídico desse país. Esse país, a convivência tem que ser de respeito. Existe uma repartição de poderes e tem que ser respeitado. Então nós temos que ler a Constituição, ler leis. Quem presidir o CPI não pode presidir achando que está lavando roupa no tanque. Tem que ter conhecimento para isso. Nós não podemos aceitar mais esses abusos e absurdos que vem acontecendo e de ambas as partes que seja. Porque quem abusa vai trazer abuso da outra parte também. O vereador Abílio está chegando. Eu gostaria que o senhor visse, vereador. Está certo? Até porque eu falo na frente. Eu não dou facada pelas costas, não, como muitos aqui fazem. Tá certo? Então, o que acontece? Eu gostaria de você sentar, você não precisa olhar para minha cara, não. Tá certo, vereador? Eu não gosto. Eu não me sinto intimidado. Eu sou intimida com aqueles pequenos servidores públicos da saúde, como o senhor fez na quinta-feira, sexta-feira. A mim não. Tá certo? Tá bom? Então, quando o senhor chega lá, olhando na cara, faz cara sarcástico, aí você intimida. A mim não. A mim você não intimida. Tá certo? Eu gostaria de você sentasse, por favor. Agora o senhor pode dizer onde
Presidente, fica difícil. Essa casa tem que ter ordem. Essa casa há muito tempo não está tendo ordenamento, não está tendo ordem. A bagunça está generalizada nessa casa. Essa é a verdade. E CPI, eu sei que tem regras próprias, são pessoas que, sabe, têm autonomia. Agora, a CPI, gente, é o seguinte, a CPI é muito clara. A CPI, ela tem, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem o poder, sim, jurisdicional. Mas é o seguinte, não julga. A CPI investiga. Aí negócio é presidente da CPI, acho que é juiz, desembargador, ministro. A CPI tem limitações. Nós temos limitações de poderes. Existe a competência de cada um. A CPI pode requisitar documentos, investigar, fazer diligência. Diligência não é chegar numa mesa, chegar com pendrive, tacar no computador, constranger pessoas. Isso não é CPI, não é papel dessa casa. Eu gostaria, como estou dizendo de Vossa Excelência aqui, e que fosse ouvido também outras pessoas, que seja do Executivo e do Legislativo, para chegar numa verdade máxima próxima da real. Porque eu falo uma coisa, outro fala outra. Agora, esta casa não pode estar sangrando, como vem sangrando, por atitudes individuais de alguns aqui. Só isso. Vamos investigar assim? Ô, Maria, tem o fato, traga a prova. Fala o fato. Não vem com denúncia vazia. Está investigando, investiga de forma clara, requisita documentos, na negativa, até porque é o seguinte, mais do que qualquer coisa de CPI aqui, existe a Constituição da República, que os direitos da pessoa, os direitos individuais têm que ser respeitados. E direitos individuais só se quebra na esfera jurisdicional do poder judiciário. Nem a CPI quebra poder individual de cada um. Não tem esse poder. Agora, existe aqui pessoas que nem rabo ela é, porque quando é rabo tem conhecimento. Não tem lá o diploma, mas tem conhecimento. Agora não tem conhecimento e não tem o diploma. Vai ficar difícil discutir esse assunto dessa casa. Então, essa casa tem que tomar atitude. Essa casa não pode ter ingerência nenhuma na CPI. Não estou pedindo para ter ingerência na condução da CPI, mas sim nos procedimentos, porque afeta a todos nós. E toda situação de abuso é complicada, porque não individualiza, ela coletiva. Então, estamos sofrendo a Câmara de Cuiabá. Então, eu quero que essa casa tome providência nessa investigação, que sejam ouvidas as partes. Que sejam ouvidas as partes envolvidas. Tá certo? Para que nós possamos trazer a verdade a mais real possível, onde está acontecendo o abuso, se o Executivo não está obedecendo. Agora, CPI também é coletiva. É de 3 membros, não de um membro só. CPI é composta de 3 membros. Então, o que está acontecendo? Essa comissão tem que tomar atitude. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Adevair Cabral. Senhor presidente, demais pares, eu quero falar do... Ponha o tempo do vereador Adevair Cabral. Senhor presidente, até o momento eu não posso ainda dizer nada com relação às CPIs que estão nesta casa, porque nós estamos com uma CPI parada ainda, a CPI do Paletó, e quero aqui, diante de todos os vereadores, parabenizar os membros da CPI do Paletó, principalmente o presidente. No começo deu umas derrapadas, mas depois do momento, a CPI transcorreu normalmente, no seu fluxo certinho, e já estava para ser findada. E hoje eu estou vendo como que funcionam as outras CPIs aqui, e eu acredito que a CPI do Paletó está 10 mil anos à frente dessas outras CPIs, pela condução dos seus membros e o apoio da presidência desta casa, também da diretoria da Câmara, com relação à CPI do Paletó. Mas quero falar sobre outro assunto aqui, senhor presidente, com relação aos processos seletivos da prefeitura em si. Eu vou falar da prefeitura porque é um órgão que eu estou como vereador
do município. Eu quero dizer o seguinte, o Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador, ele fiscaliza as ações da Prefeitura. E ela determinou, o Tribunal de Contas determinou que a Prefeitura fizesse processos seletivos através de provas. E essas provas têm sido feitas por uma empresa particular, e essa empresa particular, ela cobra a inscrição dessas pessoas que querem participar desse processo seletivo. Muitas pessoas dessas aí, geralmente, estão desempregadas. Mas tem a taxa, mas a pessoa pode pedir isenção. É igual a filha do INSS para poder conseguir uma aposentadoria. Senhor presidente, gostaria que os vereadores prestassem atenção. Eu vou aguardar eles. Orador na tribuna, senhor vereador. Eu gostaria, o que eu estou falando aqui é sobre o processo seletivo da Prefeitura, e nós somos vereadores do município de Cuiabá. E a empresa que faz o processo seletivo cobra as taxas de pessoas que estão querendo fazer esse processo seletivo. E anteriormente, desde a época do Roberto França, da época do Wilson Santo, do Chico Galindo, do Mauro Mendes, nunca foi cobrada nenhuma taxa para poder fazer processo seletivo. Nunca foi cobrado. A Secretaria de Educação fazia as contagens de pontos, fazia seu processo seletivo, cada um nas suas unidades. E nem por isso nunca foi ruim como está hoje. Sempre foi uma boa educação, sempre foi medido um dos melhores dos índices de aprendizagem dos alunos, do IDEB. As pessoas que queriam fazer o processo seletivo iam na unidade e fazia lá. Hoje não, o Tribunal de Contas exige que a Prefeitura faça um processo seletivo simplificado e cobrando taxa. E taxa de R$90, de 80, de 70 e de 60. Uma parte, vereador. É muito ruim isso, tantas reclamações que estão surgindo, que a pessoa não tem o dinheiro para poder pagar essas taxas. Mas culpado de tudo isso é o Tribunal de Contas, que exige que a Prefeitura faça dessa forma. Quantas pessoas estão aí, mais de 15 mil pessoas pagaram inscrição, foi suspenso, o próprio Tribunal de Contas suspendeu o processo seletivo, e agora o dinheiro dessas pessoas que pagaram? Aonde que está? Uma parte, vereador. Senhor vereador, primeiramente, eu acredito sim que o acesso ao serviço público ele tem que ser universal, tem que ser aberto a todos, e o mais igualitário possível a disputa, seja por processo seletivo, o concurso público seria o ideal, né? Agora, eu acredito, posso estar equivocado, que no edital do processo seletivo deve ter algumas regras para as pessoas que têm direito à gratuidade, especialmente cota social. Pessoas que realmente não têm condições financeiras, para que elas não paguem a inscrição. E eu acredito que o correto seria até bom que se adotasse o processo seletivo para todos os contratados da Prefeitura, inclusive saúde. Hoje nós estamos vendo isso na educação e, salvo engano, também no serviço social, mas também na saúde, para que crie critérios igualitários ali para enfermeiros, médicos, e não fique só porque nós tivemos lá na Secretaria de Saúde, o chefe do RH falou, não, aqui eu recebo os currículos, eu faço uma entrevista e contrato. Fica em critério muito subjetivo isso. E aí facilita a interferência política, entendeu? Eu acredito que tem que criar assim, um critério social, uma cota social para que a pessoa não pague, eu estou dizendo especificamente da Secretaria de Educação do município, que os processos seletivos eram feitos na própria unidade e nunca teve problema, desde a época do Roberto França para cá, sempre foi feito desta forma, ninguém pagava nada para fazer o processo seletivo, ninguém pagava nada para fazer a contagem de ponto, e nem por isso o ensino era ruim, e nem por isso nunca teve problema. Nunca por isso teve problema. Porque só agora, é só agora que vai ter.
E por que as pessoas têm que pagar o processo seletivo? Vereador Velaton. Só para informar os munícipes cuiabanos, os candidatos do processo seletivo da Secretaria de Assistência Social já saiu no MT. Repondo o tempo do vereador em 2 minutos. Finalizando, os candidatos do processo seletivo da Secretaria de Assistência Social já podem pedir o reembolso, tá? Todo o procedimento nós estamos fazendo hoje, Adevair Cabral, uma arte para postar nas redes sociais, para que os munícipes cuiabanos possam cobrar novamente essa taxa de inscrição. Foi novidade para a gente nessa gestão a cobrança, muitas vezes com uma taxa com custo alto para as funções que desempenham, e nós também seguimos o coro com você. O processo seletivo ele tem que ser acessível, pode ser sim cobrado, mas contudo a cobrança tem que ser num orçamento que possa caber no bolso do cidadão cuiabano. Parabéns. Então, senhor presidente, era isso que eu tinha para falar sobre os processos seletivos que vêm ocorrendo na prefeitura, que antigamente era feito de outra forma, sem ninguém pagar nada, e as coisas andavam certas, e nem por isso deixou de atender as pessoas que realmente têm um currículo e merecem estar na forma do emprego. Então, é isso que eu quero dizer, que sou contrário a processo seletivo ter que ser pago. Então, é por isso que eu vim falar sobre esse assunto e também do processo seletivo da Secretaria de Assistência, que foi feito, as pessoas pagaram a taxa e até hoje não foi devolvido ainda. Muito obrigado. Senhor presidente, quebrando o protocolo... Com a palavra, vereador Marco Veloso. Só para registrar, nobres pares, a presença aqui na Câmara Municipal do jovem e brilhante jornalista Vinícius de Carvalho, que hoje nos acompanha aqui na imprensa. Sem dúvida nenhuma, hoje um dos comentaristas, articulistas políticos do nosso Estado, um jovem, um nome que desponta no cenário jornalístico, fazendo do Políticas em Gotas algo de referência a nível de Brasil. Então, para nós da casa hoje, penso que é uma honra ter a presença aqui do Vinícius nos acompanhando. Vereador, faço minhas as suas palavras. Próximo inscrito, vereador Macrean Santos. Nobres pares, imprensa, servidores desta casa, companheiros que nos assistem pela TV Câmara, um bom dia a todos. Queremos dizer, presidente, que hoje temos a alegria de votar o projeto aqui para os servidores dessa casa efetiva. Agora mesmo já estaremos votando e aprovando com fé em Deus. Tem o nosso apoio, o nosso voto. Mas aqui, em rápidas palavras, eu quero dizer uma coisa para os nobres vereadores. Eu estou presidindo uma CPI e eu jamais teria coragem de fazer os encaminhamentos que o nobre companheiro Abílio está fazendo e que acha que tem o poder para fazer. A questão, eu gostaria de ter a palavra, porque lá no senhor não interrompi o senhor, excelência, tá? Eu gostaria de falar aqui que uma coisa é você achar que tem poder, outra coisa é você juridicamente ter. Os poderes investigativos, o vereador ele tem todo o direito de fazer as investigações, desde que ele protocole o que ele quer, requisita o que ele quer de forma detalhada, e aí ele pode cobrar na justiça, para o executivo, para qualquer secretário, fazer requerimento, que é o direito que esta casa dá para ele, que o povo concedeu. Agora, o direito de polícia, o direito de prender documento, requisitar de forma brusca ou truculenta, eu não conheço. E outra coisa, excelência, Vossa Excelência faz parte de uma CPI que tem 2 membros. Por que quando o senhor chegou na secretaria não chamou os membros da CPI? O senhor foi chamar outros vereadores para ir lá dar socorro para o senhor. Socorro de quê? O senhor não responde pelos seus atos? Porque no momento que o senhor foi na Secretaria de Saúde, o senhor ligou para 2 vereadores pedindo socorro, falando que o senhor podia ser preso. Preso por quê?
O senhor não estava lá dentro do seu direito, da sua ilegalidade? O senhor estava de forma legal. O que o senhor estava fazendo de errado para ligar pedindo socorro porque achou que ia ser preso? Alguém mandou prender o senhor lá na sexta-feira? Na quinta à tarde, aliás? Então eu gostaria... Eu acho que o senhor está querendo se aparecer ou extrapolar os poderes que o senhor acha que o senhor tem. Porque o senhor não tem o poder que acha que tem. O senhor não tem. O senhor está querendo expor esta casa, se aparecer com a CPI, a Polícia Federal, a Civil, para fazer diligência, para colher informações e prender, tem uma determinação judicial. Agora o senhor acha que pode chegar em qualquer secretaria como presidente de uma CPI e pode falar, abre esse computador, faz isso para mim, me dá esse documento. Eu só gostaria, vereador Abílio, que o senhor respeitasse a minha fala com essa palhaçada de gravação, tá? Eu gostaria que o senhor respeitasse, como eu sempre respeitei o senhor. Você está ouvindo? O senhor baixa esse telefone, por favor. Eu autorizei o senhor me gravar aqui na tribuna? Autorizei? O problema do senhor é que o senhor é um vereador cínico, bipolar. O senhor não tem respeito com as pessoas e nem com ninguém. O senhor entrou aqui para prestar um serviço para a sociedade ou para se aparecer para o povo? Aqui não tem moleque nessa casa não, excelência. Tá? O senhor está brincando aqui dentro desta casa. Isso é uma brincadeira. O senhor tem que conhecer os seus direitos para exigir os seus. O senhor não conhece o direito das pessoas. Pode gravar. Pode gravar. Quer chegar mais perto? Porque eu vou buscar meus direitos. Tá? Porque aqui dentro está virando uma brincadeira. O vereador aqui agora tem vereador que está achando que ele é o dono desta casa. Vereador, uma parte. Que ele faz o que ele quer, do jeito que ele bem entender. Vereador, uma parte. Mas esta casa tem regimento. É verdade, excelência. Desculpa aí, eu vou passar aqui 1 minuto e 30 que resta. E quero dizer que eu vou buscar meus direitos juridicamente sobre a exposição de imagem não autorizada que esse vereador está fazendo aqui. Com os outros ele sempre fez. Só que comigo, excelência, vai ser diferente, tá? Bom dia, senhores vereadores. Já solicito, senhor presidente, 2 minutos a mais. A prorrogação. 2 minutos a mais, Vossa Excelência. Eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores. De ordem, vereador. Eu sou membro, agora como está... Senhor presidente, só uma questão de ordem, um segundo. Primeiro, o vereador Macran Xavier. Questão de... Com a palavra, vereador Macran. O vereador Xavier cedeu. Eu quero anunciar esse plenário que vou reunir agora com o vereador Saad, como membro da CPI da Saúde. A CPI realmente está tomando um direcionamento contrário àquilo que nós imaginávamos e vamos sim pedir, eu e o vereador Saad, da minha parte, para pedir o encerramento da CPI em função desse direcionamento que tem ocorrido por parte do presidente, e não é isso, como defensor da saúde pública, que eu quero para a saúde pública. Eu sei de todos os problemas, nós temos que resolver, nós temos que buscar solução, apresentar solução. Então, vai depender do vereador Saad, e quero anunciar nessa casa esse meu posicionamento que eu vou tomar, porque essas visitas do nosso presidente, que é hoje da CPI, eu jamais sabia, fui informado lá num sítio onde eu estava, se eu estava sabendo dessa visita, não estava, e não é por aí que eu assinei a CPI, como defensor e especialista em saúde pública, para isso, nós temos que buscar solução. A saúde pública não é de hoje, não é só Cuiabá, é nacional. E nós temos que buscar
uma solução. Sabemos que tem problema de gestão, sabemos que tem várias questões, ingerência política, sabemos também. Nós temos que resolver, mas não agir com essa truculência, dessa forma, até de certo ponto, de respeitosa, em especial, esses trabalhadores que dependem da nossa saúde pública do Cuiabá. Presidente, se me permite, presidente, um esclarecimento e... Uma criança pediu com a Questão palavra de ordem, do senhor vereador presidente. Marquinhos. Eu só queria pedir permissão para a mesa diretora, que eu irei encaminhar um documento para a Procuradoria para ver se existe amparo jurídico e legal para o vereador tentar intimidar o outro aqui com gravação. Então eu irei encaminhar agora a minha assessoria para a Procuradoria da Casa, buscando essas informações para ver se tem. Porque no que o Abílio fez comigo e com outros vereadores, ele faz com a intenção de intimidar, não é com outra intenção. Então eu quero saber se tem amparo para o vereador intimidar o outro aqui na fala dele. A Procuradoria responderá a Vossa Excelência no tempo certo. Senhor presidente, se me permite... Questão de ordem, vereador Diego. Obrigado. Apenas para que o vereador Dr. Xavier, que é um militante da saúde pública e que quer a melhoria, assim como todos nós, da prestação de serviço público de saúde em Cuiabá, eu tive a oportunidade de acompanhar o vereador Abílio. Ele me ligou, falou: Diego, você como membro da CCJ, você poderia vir aqui, que estão chamando a polícia novamente para mim. Eu pude testemunhar, Xavier, a forma respeitosa, cordial, que o vereador Abílio abordou os servidores da Secretaria de Saúde. Eu pude testemunhar. Tá? Eu estive presente, não só eu, tinha mais uma pessoa da minha assessoria, Felipe Velatão esteve lá também, a forma cordial com que ele acompanhou. Agora, lá também foram encontradas informações que, como ainda não foram divulgadas, demonstram... Eu cheguei a falar aqui da tribuna sobre a influência política e o uso da máquina pública para beneficiar políticos, inclusive vereadores, deputados, candidatos, pré-candidatos. E essas informações foram colhidas. Está na mão da CPI, está sendo investigado. Até para que não se prejudique a investigação, acho que isso deve ser mantido sob sigilo. Foi encontrado. E é um dos objetos da CPI que eu assinei. Um dos itens de investigação da CPI é a influência política dentro da saúde pública. Como isso prejudica o serviço público. Aqui nós temos desse lado aqui, a grande maioria são servidores dessa casa que são concursados. É importantíssimo que o acesso ao serviço público seja universal e que ele não tenha uma dependência política com ninguém. Cargo de confiança, cargo de direção, tranquilo. Agora, a instrumentação, a ponta final, quem vai estar lá atendendo, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, vigilante, isso tem que ser feito concurso público ou então processo seletivo que dê a condição de todo e qualquer cidadão que esteja em pé de igualdade para concorrer. Certo? Então, eu gostaria apenas de testemunhar a investigação que vem sendo feita e o trabalho que vem sendo feito. Eu acho que as contribuições hoje feitas pelo Marcos Veloso podem enriquecer esse trabalho feito pelo vereador Abílio e pela comissão de vocês. Agora, eu acredito que a conversa e talvez o boato que tenha surgido quanto à abordagem do vereador Abílio, que existe um grande boato aí, que acham que ele é truculento, que ele é autoritário, e eu não percebi isso, com toda a sinceridade, que sempre agi e procuro atuar aqui nesse parlamento. Eu testemunhei, eu ouvi, eu percebi que não houve nenhum desrespeito, nenhum abuso de autoridade ali. Questão de ordem, vereador Orivaldo. Questão de ordem. Depois, vereador Wilson Quero. Questão de a CPI, ela é autônoma. E que até onde eu também conheço o vereador Diego Guimarães, que faz parte da CPI, e não pode ter qualquer gerência de qualquer vereador aqui, é o vereador Ricardo Saad e o doutor Xavier. Agora, se o senhor for na condição lá de integrante de CPI, não foi. Nem poderia estar lá. E segundo, vereador Diego, eu já disse na minha fala, não é o que a outra parte diz. Inclusive, estou sabendo, já tenho informação, que existe já reclamação policial do abuso, do constrangimento. E como eu disse também, eu gostei da fala do vereador Dr. Xavier,
Haja vista também, foi o que eu disse antes aqui também, que a CPI é uma comissão, é um coletivo, não é individual. O presidente da CPI não pode fazer as coisas bem dará, da forma que imagina que quer ser. E eu disse também, no direito, isso é questão de direito. Em direito existe procedimento para que se chegar a uma verdade. CPI, como eu disse, é Xavier. Da forma que já foi antes, até de começar a CPI, a gente estive nessa tribuna falando sobre essa CPI, o perigo da condução dessa CPI. A intenção, não tenho a maior dúvida da intenção, que é subjetiva, mas no papel está o objetivo do vereador Saad e do doutor Xavier. Eu não tenho a mínima intenção, a mínima dúvida. Senhor presidente. Agora, como as coisas estão indo para o início da CPI, pela segunda vez, a forma desrespeitosa, contrariando todo o ordenamento jurídico, também contrariando até a própria Constituição, no seu artigo 5º, salvaguardando aí o direito individual de cada um. Tá certo? O poder da CPI, o integrante, principalmente o presidente da CPI, tem que ter esse conhecimento. A partir do momento que ele tem esse conhecimento, vai fazer isso. Os abusos e vai extrapolar a sua função, a sua competência. É isso que está acontecendo. Muito obrigado. O vereador Wilson Caruquero tinha pedido na frente de Vossa Excelência, apesar, vereador, que nós estamos entrando num assunto que não é questão de ordem, eu estou quebrando o protocolo, tem orador na tribuna, mas eu estou, como foi aberta a palavra para uns, eu não vou cercear o direito de defesa nenhum, e o vereador Abílio vai ter o direito de defesa, porque entendo que Vossa Excelência foi ofendido. Vereador Wilson Caruquero. Todo respeito pelo vereador Abílio, pelo trabalho proposto pela CPI, mas eu queria tirar esse encaminhamento com Vossa Excelência na questão de mesa diretora, até porque todo documento que for apreendido, e eu quero até questionar o vereador Diego nesse sentido, que não existe segredo de justiça aqui. Qualquer vereador pode sim acompanhar, fazer as diligências, estando ou não compondo a CPI, a não ser para ter os direcionamentos direto. Mas eu queria questionar o seguinte: o Abílio terá que apresentar na próxima reunião, sim, esses documentos. Porque eu vou inquirir, se ele não apresentar, eu vou inquirir lá a Secretaria de Saúde, tudo que ele compilou, eu também, com o direito que eu tenho como vereador, de ter acesso às informações. Agora não vem aqui falar que vai ficar fazendo segredinhos, jogo de esconde-esconde, de caça e gado, tocando o terrorismo aqui, que não vai funcionar. Essa questão de ficar ameaçando o vereador aqui, isso para mim é chover no molhado, Abílio. Pode fazer o que o seu Vossa Excelência entender. Agora, documentação pública já tarde, tem que ser pública. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, presidente. Até porque o Abílio citou meu nome. Veja bem, uma das falas mais importantes que eu vi aqui foi do Dr. Xavier. Porque a CPI da saúde, ela é composta por 3 membros: Abílio, Saad e Dr. Xavier, os 3. Conforme foi feito a CPI do Paletó, Bucic, Adevair e Marna Dafne. Toda e qualquer decisão é feita pelos 3 membros e foi acatado pela Câmara Municipal, votado nesta casa. E agora o que eu vejo, com todo respeito, vereador Abílio, o vereador Diego, o vereador Velaton, ele não é membro da CPI. Você teria que ter chamado o vereador Saad, o vereador Dr. Xavier, para poder te acompanhar na CPI. Como eu recebi essa semana, ontem, recebi uma denúncia de um funcionário de um postinho de saúde, que Vossa Excelência está mandando duas funcionárias suas, com formulário nas unidades, escrito vereador Abílio, Abilinho, mandando colher as informações dentro dos... Então não é CPI, é CPI do vereador Abílio. A pessoa até me mostrou o formulário, querendo saber das coisas. Eu falei, você responde se você quiser. Responde se você quiser. Aqui não é CPI, aqui é a vereador Abílio, particularmente, não tinha nome de CPI lá. Eu estou te falando para você que eu recebi essa denúncia. E outra coisa, vereador Abílio, Vossa Excelência está no direito certinho, quem está errado é aqueles diretor,
da Secretaria de Saúde, é o procurador, é o secretário. Cara, se for eu como diretor, você chegar lá com um pendrive para enfiar no computador meu para você poder tirar dados, você não iria fazer isso. Não iria fazer. Porque seria fazer assim, documentado, está aqui o documento, eu preciso dessas informações, você teria. Você teria as informações necessárias que você precisa. De antemão, vereador Abílio, com todo o respeito que a gente tem por você, a CPI está no rumo errado. Está no rumo errado. Até hoje, eu como membro desta casa, eu nunca fiquei sabendo sequer de uma reunião da CPI da saúde, porque aqui na CPI do Paletó nós avisávamos todos os vereadores aqui em plenário, apareciam todos os vereadores aqui nas reuniões nossas, e até hoje não fiquei sabendo nenhuma reunião sequer da Secretaria de Saúde, da CPI da Secretaria de Saúde. Então, estou dizendo que os membros da CPI, Saad, Dr. Xavier e o vereador Abílio, não o vereador Diego e o vereador Velator. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que o vereador Adevair, por desconhecimento, não sabe que teve já a reunião da comissão, todos foram convidados a participar. Infelizmente, vocês não vieram, mas a reunião foi feita nesse plenário. Vereador, nas reuniões nossas da CPI, nós encaminhava documento aos gabinetes, informando para todos os vereadores. Olha, questão de ordem, presidente. Direito de resposta do vereador Abílio, por 3 minutos. Encerra a votação, as falas. Volta ao vereador Luiz Cláudio em respeito a esta casa e os munícipes que nos assistem. Senhor, garante vai falar. Com a palavra, vereador Abílio. Quero, só de certa forma aqui, responder ao vereador Adevair Cabral, primeiro, agradecer a Dani, chefe de gabinete da presidência. A Dani, ela fez esse trabalho muito importante para a gente, informou a todos os vereadores, foi lido em plenário, foi falado para todos os vereadores. A Dani buscou data de compatibilidade para não prejudicar a audiência de ninguém. Os vereadores Xavier e Dr. Saad se sacrificaram com agendas de consultório e tudo mais para estar aqui presente, para poder fazer isso, e fizemos isso com celeridade e transparência. Infelizmente, outros vereadores não puderam estar presentes. O prefeito também fez uma coletiva no mesmo horário e outras ações foram feitas no mesmo horário. Porém, a transparência dessa casa, eu posso dizer, foi 100% transparente. Tá? A outra questão é o seguinte, eu gravei a fala do vereador Macrean, porque também está gravado ali. Ó. Só que tem, às vezes, um processo muito burocrático de pegar o que está ali. E eu não tenho problema nenhum de gravar uma pessoa pública, que nem o senhor, como o senhor também não tem de gravar sobre mim. Tá? Então, se o senhor não quiser que seja gravado, fale coisas mais certas. Evite falar palavras fora do contexto e evite quebrar o celular dos outros. Se o senhor vier quebrar o meu de novo, o senhor vai ter consequências. A outra coisa que eu quero dizer é o seguinte. O senhor, Macrean, é suspeita de negligência, sim. O senhor, Macrean, é suspeito e está na lista lá, sobre possível ingerência. O senhor está na lista. E eu posso provar. Tá? O senhor está na lista, o nome do senhor está no verso de contratos e currículos, também fazendo indicações de pessoas para contratos. E eu posso provar. E eu posso deixar público hoje à tarde tudo que eu conseguir, se o senhor autorizar. Ou se o senhor quiser, eu espero a reunião de sexta-feira e passo público para todos os vereadores. O senhor Xavier, se o senhor vier tentar encerrar essa CPI, o senhor é suspeita e eu peço substituição do membro Xavier, pois tem o nome do senhor também na lista e também tem o nome do senhor no verso de currículos e contratos. Suspeita de ingerência política junto com a Prefeitura de Cuiabá. Se o senhor insistir em encerrar a CPI, eu vou insistir judicialmente a substituição do membro por suspeita de negligência, segundo o objeto. Suspeita de ingerência, segundo o objeto dessa CPI. Encerrar a CPI sob ameaça que nem estão sendo feita comigo e outros vereadores, não vai acontecer. Casse o meu mandato. Casse. Se essa é a ameaça, vamos caçar o seu mandato, caça o meu mandato. Caça, vereador. Questão de ordem, presidente. Vereador, você já está caçado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vereador
Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, hein, presidente? Citou meu nome. Assim, falar no coletivo é fácil, né? Questão de ordem, presidente. Suspenda a sessão por 10 minutos. O vereador Abílio já está cassado, faz hora. Corta o microfone. Declaro reaberta a sessão. Convido, peço ao cerimonial que comunique aos vereadores para que se adentre ao plenário. Com a palavra, o vereador Luiz Cláudio. Senhor presidente, nobres vereadores desta casa, servidores da Câmara Municipal que acompanham o projeto de resolução que será votado nesta casa, e até vereadores, em respeito à imprensa, aos munícipes, aos servidores que nos acompanham, vamos ter, presidente, gostaria que Vossa Excelência... Vereadores, nós temos um orador na tribuna. Quando um magistrado, Juca, recebe um processo que está todo bagunçado, Paulo Araújo, ele chama o feito à ordem. Essa casa precisa ser chamada à ordem. Como o presidente foi obrigado a suspender a sessão, razão do bate-boca aqui. A questão da discussão das ideias devem prevalecer. Ninguém aqui vai ter ideia similar à do outro vereador. Vão ser ideias diferentes. Somos 25 pessoas diferentes, né? Agora, chegar à provocação, ao deboche, ao debate, trazendo para dentro dessa casa aquilo que nós queremos retirar de nós. Nós queremos retirar de nós, dos nossos ombros. E muitos de Vossas Excelências fazem questão de colocar de volta para dentro desse plenário. Quero dizer que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, não julga ninguém. Comissão Parlamentar de Inquérito investiga. Comissão Parlamentar de Inquérito tem ritos. Ritos de oitiva, ritos de busca de documentos, ritos de diligências, que devem ser cumpridos na maneira mais decente e Mais 2 minutos para Vossa Excelência.
A única questão que se está debatendo aqui é a forma com que se está fazendo a busca dessas diligências. Ora, se fosse uma diligência judicial, como disse o delegado Veloso, às 4h30 da manhã, estou com um papelzinho embaixo do braço, nem meus comandados sabem. Mas é uma decisão judicial. Quando se vai cumprir uma diligência por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, há que se ter o respeito, há que se ter a apresentação de documentos, há que se ter a autorização expressa dos outros membros, há que se ter a apresentação da ata que decidiu que aquela diligência tem que ser formalizada pelo fulano de tal. E aí, caso haja resistência, a pessoa pode até procurar o judiciário e falar, não, estão impedindo de fazer o meu trabalho. Ninguém quer impedir de fazer o trabalho. Agora, chegar lá, colocar pendrive, ameaçar, ficar com sarcasmo, né? Ficar com... dizer o seguinte, eu sou vereador, eu tudo posso. Em primeiro lugar, você é um ser humano, atrás daquela mesa que você está investigando tem um outro ser humano. Inclusive, nós temos notícia, vereador Marcrian, que tem vários BOs registrados. E aí nós vamos trazer para dentro dessa casa. Como aqui foi apresentado que tem denúncia de ingerência política. Se o nome do vereador Luiz Cláudio estiver atrás de um currículo, apresenta que isso aí não é crime. Isso não é CPI para investigar isso. Pode investigar. Qual que é? Qual que é? Uma parte, Luiz Cláudio. Então, eu vou ceder a parte para Vossa Excelência. Vamos fazer o trabalho. Se a CPI vai fazer o trabalho, faça com decência, com respeito. Não coloque a batina de Batman e Robin, sai por aí cantando, falando que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu faço e aconteço, que eu vou lá, chamo a polícia para mim, o que quiser chamar, chamo vereadores que não são da CPI, faço o que eu quero. É a questão... A parte... Nosso vereador inscrito... Visto o horário regimental de 11h20, senhor presidente, passaremos a ordem do dia. Só para comunicar que não tem mais nenhum vereador inscrito no grande expediente. Então, nós vamos passar para a ordem do dia. Primeiro, nós temos aqui um requerimento assinado pelo vereador Orivaldo da Farmácia, onde requer, por motivo de ordem pessoal, e com fundamento que dispõe o artigo 21 da Lei Orgânica do Município, licença de 31 dias sem remuneração a partir do dia 11 de julho de 2018 por motivos particulares. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, está em votação, em regime de votação e também na ordem do dia não cabe questão de ordem. Questão de ordem, presidente, eu quero que o senhor está retirado do projeto. Sim, primeiro em votação o requerimento do vereador Orivaldo da Farmácia. Vereadores que aprovam permanentes com os encontros que discordam são dissessem. Aprovado. Questão de ordem, vereador Wilson Quero. Aliás, não é questão de ordem, é só retirada de pauta, né, vereador? Obrigado. Eu queria solicitar a Vossa Excelência que se fosse retirado de pauta o processo 668-2017 da sua autoria. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Vereador Luiz Cláudio. Pedindo a retirada do processo 624-2017 de minha autoria da ordem do dia de hoje e a inclusão do requerimento número 7, que pede a extensão do prazo para a Comissão de Revisão das Leis. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Senhor presidente, da mesma forma, gostaria de retirar de pauta o projeto 112 de 2007. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem também, pelo mesmo motivo dos demais vereadores, para retirar de pauta o processo 606 de 2017 e 608 de 2018, de minha autoria. Defiro o pedido de Vossa Excelência. As matérias, senhor secretário. Senhor presidente, nós temos aqui um requerimento assinado pelo vereador Luiz Cláudio, onde requer a prorrogação do prazo por mais 120 dias para a Comissão Especial de Estudos para a Consolidação das Leis Municipais continuar a realização dos trabalhos de revisão de toda a legislação do município de Cuiabá, no intuito de atualizar, organizar e conferir maior racionalidade ao sistema jurídico local.
Votação, requerimento, vereador Luiz Claudio. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Que discordam, se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, eu quero informar aqui que na ordem do dia nós vamos ficar apenas com o processo número 411/2018, no qual será votado em regime de urgência e é de autoria da mesa diretora, onde foi assinado, o projeto foi assinado pelos vereadores Justino Malheiros, vereador Renivaldo Nascimento, vereador Diego Guimarães, vereador Dilemário Alencar e vereador Marcelo Bussic. O processo versa aqui, na verdade é um projeto de resolução onde institui o auxílio alimentação aos servidores efetivos ativos lotados exclusivamente na administração da Câmara Municipal de Cuiabá. Servidores efetivos. O requerimento conteve, para esta votação, o requerimento de urgência especial conteve 23 assinaturas, senhor presidente. Em votação, requerimento. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Que discordam, manifestem. Aprovado. Matéria em si. Então, aqui eu vou ler aqui, processo 411/2018, ementa. Projeto de resolução institui o auxílio alimentação aos servidores efetivos, exclusivamente lotados na administração da Câmara Municipal de Cuiabá. Autor, mesa diretora, fase, os pareceres orais da CCJ, da Finanças já está o parecer escrito. Pela aprovação. Qual que é a outra comissão? A forma simbólica, o quórum para aprovação, maioria simples dos pareceres. Já o projeto em si, senhor presidente, a fase será única, a forma nominal e o quórum para aprovação, maioria absoluta, o projeto em si. Em votação. Não, o requerimento já coloquei em votação. Já aprovou. A CCJ para proferir em tempo. A CCJ para proferir parecer oral. Senhor presidente, projeto de lei cujo protocolo é 411/2018, de autoria desta mesa diretora. Sendo projeto de resolução pedindo a retificação que institui a sua alimentação aos servidores efetivos ativos lotados exclusivamente na administração da Câmara Municipal de Cuiabá, nas condições que especifica. Nós fizemos uma pré-análise antes de emitir esse parecer, percebemos que está em consonância com a legislação municipal, razão pela qual não há nenhum óbice para sua aprovação, portanto, parecer pela constitucionalidade. Vereador Renivaldo Nascimento. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Vereador Marcos Veloso. Acompanho o relator, senhor presidente. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo que discutir em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Que discordam, se manifestem. Aprovado. Em discussão, o parecer da Orçamento e Finanças. Não havendo quem queira discutir em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Que discordam, se manifestem. Aprovado. Em discussão, a matéria em si. Não havendo vereadores que queiram discutir, abre o painel. Eu gostaria de explicar para os vereadores que a presença está fazendo pelo painel, tá? E por isso não precisava a abertura, mas como nós estamos votando a matéria em si, a presença agora está sendo via eletrônica, eu peço que os vereadores votem no painel. Os progressistas orientam voto sim. Seguiria a orientação do meu líder. Partido Verde vota pela aprovação da propositura. Democracia Cristã, pelo sim.
O Partido Republicano da Ordem Social, PROS, vota sim em defesa dos servidores da Câmara Municipal de Cuiabá. Outubro tem votação. Encerrada a votação. Ao secretário para proferir o resultado. Está verde o resultado, está verde. Senhor presidente, vamos aqui anunciar a votação. 24 vereadores votaram sim, nenhum não, e o presidente da Câmara não vota por força regimental. Portanto, aprovado o projeto, senhor presidente. Aos servidores da casa, é apenas uma compensação, e agradeço a todos os integrantes da mesa diretora também, como os demais vereadores, que entenderam o quanto é valoroso os servidores dessa casa. Aprovado o projeto. Fala aí das indicações. Senhor presidente, não tem mais nenhuma matéria na ordem do dia, senhor presidente. Leitura das moções e indicações apresentadas no pequeno expediente. Indicações, vereador Lílio Pinheiro, de número 88. Indicações, vereador Wilson Quero, de 331 a 334. Indicações, vereador Juca do Guaraná, 153 a 155. Indicações, vereador Dr. Xavier, de 187 a 198. Indicações, vereador Renivaldo Nascimento, 304 a 321. Indicações, vereador Adevair Cabral, de 693 a 717. Indicações, vereador Paulo Araújo, de 45 a 47. Indicações, vereador Diego Maranhos, 383 a 396. Indicações, vereador delegado Marcos Veloso, de 123 a 126. Indicações, vereador Orivaldo da Farmácia, 359 a 371. Indicações, vereador Eliseu Nascimento, de 635 a 643. Indicações, vereador Marcelo Bucic, de 521 a 536. Indicações, vereador Luiz Cláudio, de 227 a 231. Moção de aplausos, o vereador Eliseu Nascimento, de 185 a 187. Indicações, vereador Mário Nadaf, de 151 a 154. Indicações, vereador Ricardo Saad, de 666 a 682. Indicações, vereador Misael Galvão, de 731 a 747. Indicações, vereador Gilberto Figueiredo, de 2.663 a 2.687. Moção de aplausos, vereador Gilberto Figueiredo, de número 5. Indicações, vereador Justino Malheiros, de 636 a 654. Em votação, as moções e indicações que acabaram de ser lidas. Vereadores que aprovam por menos de 5 que discordam do manifesto. Aprovado. A leitura dos projetos e requerimento apresentado do pequeno expediente, senhor secretário. Nós temos aqui o projeto de lei de autoria do vereador Mário Nadaf, institui a semana em homenagem à Rusga, no município de Cuiabá. Projeto de lei de autoria, requerimento de autoria do vereador Lílio Pinheiro, aonde requer ao Executivo Municipal, em regime especial de urgência, a realização de estudo técnico, estrutural e jurídico para implantação do Instituto do Diabetes de Cuiabá. Requerimento de audiência pública do vereador delegado Marcos Veloso, onde solicita que seja debatido para comemorar a importância do Dia da Mulher Negra. Requerimento de autoria do vereador Luiz Cláudio, onde requer do Executivo Municipal a cópia integral do processo de autorização da obra de Maicol Carlos Gricoleto, referente à obra do IML que está sendo realizada na rua Rui Barbosa, na região do Moinho. Também assina o vereador Juca do Guaraná. Requerimento de sessão itinerante de autoria do vereador Mário Nadaf. Sessão itinerante do Instituto Educacional Leonel Brizola, para realizar-se na data a ser agendada para debater sobre
o asfaltamento dos bairros Liberdade e bairros adjacentes. Requerimento de autoria do vereador Abílio Júnior, onde requer informações do Executivo Municipal, qual o status e quando atenderão as indicações, diversas indicações aqui. Projeto de lei de autoria do vereador Justino Malheiros, onde altera a redação do artigo 1º da Lei 4.981, de 18 de junho de 2017, que dispõe sobre o Dia Municipal contra a homofobia. Projeto de lei de autoria do vereador Dr. Ricardo Salade, onde propõe instituir no calendário oficial do município de Cuiabá o mês de reflexão sobre o abandono de animais e das outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador Lírio Pinheiro, onde propõe instituir projeto de prevenção da violência doméstica contra a estratégia de saúde da família. Projeto de lei de autoria do vereador Paulo Araújo, onde propõe alterar dispositivo da Lei 4.247. E temos aqui, senhor presidente, a mensagem número 24, 2018, com a respectiva proposta de lei complementar que altera a lei complementar número 208, de 16 de junho de 2010, assinado pelo chefe do Executivo Municipal. Refere-se à atividade dos procuradores municipais. Também nós temos aqui o projeto, a mensagem do Executivo Municipal 25/2018, onde cria o programa de aposentadoria incentivada aos profissionais de enfermagem da outras providências. Senhor presidente, são essas proposições. Deixa eu só ler essa mensagem. De ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Luiz Cláudio. Em razão dos ânimos acirrados, solicito a extinção das explicações pessoais. Em discussão, a propositura do vereador, em votação... Suspensão. Em votação, a propositura do vereador Luiz Cláudio. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Discordes, manifestem. Aprovado. Declaro encerrada a presente sessão e convoco a próxima sessão para horário regimental no dia 12 de julho, quinta-feira, às 9 horas da manhã. Encerrada a sessão.